Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar sobre o serviço de FTP no Linux. A gente vai utilizar aqui para poder instalar no nosso servidor Linux o serviço ProFTPD. O nome do pacote ele tem o nome de ProFTPD Basic. Né? Em geral, os serviços Linux eles têm o finalzinho do serviço com um D, né? Como o ProFTPD. O ProFTP é um nome do programa, né, um servidor de FTP, e tem o Dzinho, né, por causa do serviço em Linux que é chamado de daemon, né, um serviço em execução em Linux também tem o nome de daemon. Então geralmente se coloca esse Dzinho para indicar que esse programa, né, ele vai executar a função de servidor, vai estar oferecendo serviços, né, aos usuários que forem se conectar, tá bom? Bom, o FTP ele é uma alternativa que foi criada lá nos primórdios, né, da internet, o HTTP, que o HTTP é um protocolo que basicamente ele exibia hipertexto, né, texto na tela com algumas imagens, né, com aquelas mudanças de negrito, tamanho de fonte. É mais para se criar mais ou menos a imagem que a gente tem hoje de um blog, né? Então, criar imagens mais simples ali, recursos básicos. E o grande problema é que o HTTP não previa suporte naquela época para transferência de arquivos, né, sejam eles pequenos ou grandes. Né. De uns tempos para cá, o protocolo HTTP ele conseguiu absorver essa demanda, e nas versões mais novas aí já tem suporte à transferência de arquivos. Né. Antigamente não tinha, então era necessário usar esse serviço de FTP para transferência de arquivos entre computadores, né? Tanto o Windows quanto o Linux. A gente vai abordar aqui então no nosso caso o Linux. E aí esse protocolo FTP é um protocolo já muito utilizado, né, há muito tempo, e é bem interessante para poder prover transferência de arquivos aí entre computadores. Né? Qualquer coisa que você baixa via terminal no mundo Linux, na maioria das vezes você está usando FTP. Né? Tem um servidor de FTP lá hospedando então esses arquivos. Bom, já dei uma breve explanação sobre o protocolo FTP e agora nós vamos então utilizar dentro do terminal Linux, né, para a gente poder visualizar ele, a questão da instalação, né, e rodando, né, fazendo a configuração do protocolo, né, do serviço, melhor dizendo, que implementa esse protocolo no computador, e vendo também o relacionamento entre cliente e servidor. Tá bom? Então vou mudar aqui. Bom, nesse computador aqui nós já temos instalado o recurso do Wake, que é um terminal que chama de drop-down, né, que você pode chamar ele a qualquer momento, depois escondê-lo, à medida que você use uma tecla de atalho para poder fazer com que isso funcione. O padrão do Wake ele é a tecla F12. A gente em outro vídeo já ensinou como instala essa ferramentinha bem interessante, né, que faz com que seja mais ágil aí a nossa manipulação de sistema. Então pressionei F12, ele apareceu aqui a telinha, né, do terminal para a gente poder digitar alguns comandos. Né. E uma ferramenta bem importante que a gente vai estar utilizando aqui direto nos nossos vídeos de Linux é o VI Improved. Né. O VI ele é um editor de texto de terminal, é o principal editor de texto de terminal para editar arquivos de configurações de serviço Linux. Existe também o Nano, né? O VI se escreve assim, VI, né? VI. Existe também o Nano, né? NaNO, né? Nano Editor, né? Também é um bom editor de texto para arquivos de configuração. Porém, o VI é mais poderoso, ele oferece mais recursos do que o Nano, só que o Nano é um pouco mais intuitivo de utilizar, né? Como editor simples de texto. Para todos os casos, nós vamos utilizar o VI aqui, tá bom? Uma coisa interessante que a gente deve utilizar aqui para poder estender os recursos do VI é o VI Improved, né? A gente chama de VIM, VIM de Maria. Né? O VI Improved ele oferece uma grande quantidade de recursos, né? Para que a gente possa então utilizar o VI de uma forma mais adequada, né? Fazer com que o VI funcione atendendo essas necessidades.
Como é que a gente faz a instalação desse pacote aqui, né? A gente vai utilizar aqui sudo, né? Porque instalar programas da tarefa de administrador de sistema. Eu estou logado com o usuário Paulo aqui, vocês podem ver, né? Usuário Paulo. Quando eu estiver logado com o usuário root, já não precisa de sudo, tá bom? Sudo apt-get. A gente vai utilizar um comando da suite apt-get, por isso que a gente coloca ele aqui. E qual comando que a gente vai utilizar da suite apt-get? É o install. Install. E a gente vai botar o nome do pacote correto aqui, vim, tá? Então, o vim então, é essa extensão do VI para fazer com que o VI tenha mais recursos para tornar mais fácil o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos dar um Enter aqui. Dá outro Enter aí, ou digitar S ali, ou você quer continuar sim, ou digitar S ou dar um Enter. Dando um Enter, ele vai assumir como padrão a resposta que está em letra maiúscula ali, no caso o S, que é o sim, né? Ele vai começar a instalar. E a gente já pode utilizar o VI numa boa. Logo após, a gente vai instalar então esse serviço, né, de FTP, um servidor FTP na nossa máquina Linux. A gente vai fazer a instalação desse pacote. Sudo apt-get install pro-ftp -basic, tá? Que é mais ou menos o pacote básico do pro-ftpd, tá bom? Vamos lá, dar um Enter então. Bom, logo quando você começa a instalar o pro-ftpd, ele pergunta para você se você quer fazer então a execução do pro-ftpd, fazer a execução, né, assim como inicializa o sistema, a partir do initd, ou seja, de uma forma automática, ou autônomo, ou então você inicia um serviço. A diferença aqui que ele diz, né, que a partir do initd ele vai ter que levantar uma instância para cada conexão, né? E como autônomo vai levantar um serviço, né, para poder abarcar todas as conexões aí, tá? Então, como o initd já é uma forma um pouco mais antiga, né, de utilizar, se utiliza hoje mais os serviços, né, com a chamada de sistema service, né? Então a gente vai utilizar como autônomo aqui, tá bom? Dá um Enter aqui. Ele vai criar, se reparem aí na tela, né? Que ele vai começar a criar alguns... vai criar usuário, vai criar algumas outras coisas aqui, grupo, né? Para poder fazer com que o FTP tenha a funcionalidade completa aqui no nosso sistema, tá bom? Bom, agora é hora de ver então arquivos de configuração, onde que ele fica, né? Os arquivos de configuração no Linux ficam geralmente localizados no diretório /etc. Eu vou entrar aqui no diretório, vou usar o comando cd, né? cd para poder acessar um novo diretório, né? cd vem de change directory, né? Eu vou mudar o diretório. Então eu vou sair do diretório onde eu estou, né? Vou dar um comando cd para poder ir para outro diretório. Qual diretório que eu vou? /etc, tá? Repara que o diretório ele está presente aqui depois de 2 pontos e antes do cifrão, tá? Eu estava no diretório chamado tio, vamos dizer assim, que é o diretório home do usuário atual, no caso o usuário Paulo que está aqui, e eu fui para o diretório /etc, porque eu dei cd espaço /etc, então a gente deslocou para esse diretório aqui, tá bom? Vou dar o comando ls para poder listar então os arquivos que tem presentes aqui, tá bom? E aí repare que ele tem uma infinidade de arquivos e diretórios aí, tá? Então a gente vai aqui procurar então o diretório responsável pela parte do pro-ftpd, tá? Então ele vai fazer assim, ó, ls-l pro asterisco. Então tudo que tiver pro, começar com pro, ele vai mostrar ali. Vamos ver se tem alguma coisa. Ó, ele achou aqui
um arquivo, né? Todo diretório, quando a gente dá o comando ls-l, ele começa com um Dzinho aqui no começo, tá? Então, como o arquivo que foi localizado para ftpd.conf não tem um D na frente, então a gente já confirma que ele é um arquivo de fato, não um diretório, tá bom? Pessoal, antes de editar esse arquivo aí, antes de manipular ele, a gente tem que fazer uma coisinha aqui. Qual é? Desculpa. A situação aqui é a seguinte: nós podemos, por acaso, errar alguma configuração e tornar o arquivo não lembrar mais como se reverte a alteração, né? Aqui a gente não tem o snapshot de arquivo, só a máquina virtual da máquina inteira, todos os arquivos ao mesmo tempo. Então, para poder garantir que o arquivo original fique armazenado em algum local, a gente pode fazer uma cópia desse arquivo para que esse arquivo fique acessível para a gente, mesmo após um erro que a gente possa estar cometendo, tá bom? Então, qual é a recomendação? Antes de configurar um serviço, qualquer que seja ele, tá? Faça uma cópia de arquivo de configuração, tá? Ou 2 arquivos de configuração. E aí você garante que o teu arquivo original não se perca, você vai ter ele guardado em algum local, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, sudo cp, tá? Sudo porque essa é uma parte de sistema, não é uma parte do usuário, tá? cp é o comando de cópia, tá? Então a gente vai copiar aqui o arquivo proftpd.conf para um outro arquivo, né? Vou copiar isso, fazer uma cópia dele para um outro arquivo, proftpd.conf. O nome de arquivo Linux a gente pode usar outros caracteres, tá? Vírgula, outros aí, origem, tá? Para ter certeza que esse arquivo é original ali, tá bom? Opa, alguma coisa eu errei ali. Ah, sim. Eu esqueci de uma coisa. Esse arquivo aqui para ftpd.conf, tá? Ele está localizado no diretório proftpd, tá? Ele está aqui listando o conteúdo do diretório proftpd. Então, a gente tem que entrar nesse diretório aqui proftpd para poder acessar esses arquivos aqui, ó, tá? Então vamos lá, cd espaço proftpd. Pronto, agora sim. Para repetir um comando anterior, a gente só dá um seta para cima, né? À medida que a gente for digitando seta para cima do teclado aí de vocês, a gente vai poder então ter acesso aos comandos que a gente já digitou, né? Isso fica armazenado no history, né? Que é o histórico dos comandos que a gente já digitou, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, tá bem? History. Ó, então acessei o comando anterior aqui, sudo cp proftpd.conf, e aí vou jogar para um arquivo com o mesmo nome, só o finalzinho origem para poder marcar aquele original, tá bom? Vamos dar um enter aí. Legal. Então, se a gente der o ls-l aqui, a gente pode provar que tem um arquivo copiado aí, tem o original e a cópia. Aqui, ó, proftpd.conf e o proftpd.conf,origem, tá bom? Esses arquivos aí estão armazenados no local. Então agora a gente pode manipular tranquilamente aí o nosso arquivo original, tá bom? Para que a gente possa então ver algumas configurações e adaptá-las à nossa necessidade, tá? Vamos lá. Então vou usar aqui sudo vi proftpd.conf, tá? proftpd.conf. Vocês vão reparar uma coisa. Muitas vezes eu estou digitando e parece que está indo muito rápido o que aparece na tela, né? Então muitas vezes eu uso a tecla Tab para poder autocompletar o que eu estou digitando. Se eu digito o começo de uma determinada sequência, por exemplo, PR, né? Então ele vai tentar, quando eu digitar a tecla Tab, ele vai tentar localizar tudo que inicia com PR, né? Então ele localizou somente esse que inicia com proftpd.conf.
só que tem o arquivo principal e o vírgula. Se eu digitar vírgula aqui, ele vai completar com origem. Se eu não digitar vírgula, ele vai continuar do jeito que está. Vou dar um enter aqui, ele vai acessar esse arquivo aqui, ó. Tá bom? O recurso interessante pode agilizar aí a sua digitação. Legal? Muito bem, a gente está aqui então no arquivo de configuração, o proftpd.conf. Então a gente consegue acessar alguns recursos aqui. Por exemplo, você pode incluir módulos aqui, né? Ele inclui um arquivo de configuração de módulos aqui, né? Módulos.conf. Tem aqui suporte a IPv6 também. Nessa configuração que eu montei aqui de máquinas virtuais, eu não estou utilizando IPv6, então posso mudar isso aqui para off, né? No VI vocês vão reparar que a gente vai ter um modo de comando e um modo de edição, né? Então a gente está no modo de comando, que não é o modo de edição, ele vai aparecer de inserção ali na parte de baixo, se estiver em modo de edição, tá? Então tem que pressionar a tecla I para ele poder entrar em modo de inserção ou edição, para que a gente possa então reescrever, né, os caracteres que tem aqui dentro, tá? Inserção, tá vendo ali embaixo, ó, inserção, e eu vou botar off aqui, tá? Trocar on por off, para ele não ter suporte IPv6. Legal? Tá. Vou descer aqui. Aqui o nome do servidor, né? Ele herdou esse serviço Debian, um serviço bem antigo, né? O Debian, digamos assim, o pai do Ubuntu, né? Que é a distribuição Linux que a gente está utilizando aqui. Então ele herdou esse serviço do Debian, né? Que é a distribuição de onde foram criadas várias outras, né? Como o Ubuntu também, né? Várias outras eles são derivados do Debian, né? O tipo de servidor standalone, que é o servidor isolado, né? Não está sendo utilizado no cluster, nada disso. É um servidor único que está provendo esse serviço aí, né? Você pode exibir mensagem de bem-vindo aqui também, né? Ele ativou aqui o suporte a RFC, né? Que é uma, vamos dizer assim, que são normas, né? Que são definidas aí em conferências, em fóruns, na verdade, do I3E, né, que é um principal órgão aí de rede de computadores e sistemas operacionais de rede também, que vai então definir alguns termos aí, tá? Então esse item está ativado aqui para poder ter suporte às definições dessa RFC, Request for Comments 22 e 28, tá bom? Aqui a gente não vai alterar não. É o servidor padrão, default server, né? Ele permite também que se mostre links simbólicos, né? Está ativado aqui. Timeout, se a gente tiver conectado ao servidor FTP e não tiver transferência, após 600 segundos, esse número está em segundos, tá pessoal? Após 600 segundos, ele vai dar timeout e vai encerrar a conexão. Legal? Isso é mais um pouquinho aqui, a gente falar um pouco mais. Storage quer dizer que está travado por algum motivo, né? Se ele tiver aqui storage durante 600 segundos, ou seja, 10 minutos, ele vai encerrar a conexão. Idle, né? Ele está ocioso, ele está paradão lá, não está fazendo transferência nem nada, nem comando nem nada, ele está parado. Se ele estiver parado durante 20 minutos, ou seja, 1.200 segundos, também vai encerrar, né? Se tiver lá ativada aquela opção lá de welcome, né, de dar boas-vindas, ele vai retirar aqui essa mensagem desse arquivo aqui, welcome.msg, tá? Ele está dando aqui a diretiva de mensagem, né? Ele está true, ou seja, está ativado aqui, e opções de listagem -1 deve estar desativado aqui nesse sentido, tá? O filtro de bloqueio foi especificado aqui, ele botou asterisco, ponto asterisco, né? Contra barra, asterisco, ponto asterisco, barra, quer dizer que não tem bloqueio nenhum, ele está tudo liberado, tá bom? Bom, aqui ele dá é interessante ver esse arquivo de configuração, porque ele te dá algumas orientações aqui, tá? Depois,
vocês deem uma lida com calma aí, tá? Eu vou ler as opções que estão ativadas, né? Por exemplo, aqui, ó, ele faz um comentário aqui, a porta 21 é a porta padrão de FTP. Na literatura de rede de computadores, exatamente isso que se diz. A gente tem a porta 20 a 21 para FTP, onde 21 é de transmissão de dados e a 20 de controle, onde são enviados comandos ali, né? Open, get, por aí vai. Tá? Tem uma série de outras configurações aqui, eu vou passar um pouquinho. Tá? Não vou mudar a porta, vou deixar a porta padrão aqui, porque a gente está fazendo apenas um laboratório, né? Mas você também podia utilizar essa opção aqui, né? Mudar essa porta por segurança. Por exemplo, o hacker já sabe de qual é salteado, por exemplo, as portas padrão dos protocolos. Só que ele não vai saber a porta que você mudou, né? Então, por uma questão de segurança, a gente pode modificar esse valor. Eu vou fazer a conexão sem mudar a porta aqui, tá? Se vocês forem implementar aí, né, em produção na sua empresa, vocês podem habilitar aí o FTP com a porta diferente do padrão. Lógico, tem que ter um registro disso guardado em algum lugar, mas não coloquem a porta padrão de preferência para evitar ataque. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente define então o máximo de conexões, né, de instâncias que pode ter no servidor, máximo definido como 30. Eu vou deixar aqui, né? O usuário padrão, né, que normalmente o servidor ele vai startar aqui, né, ele vai iniciar o serviço do FTPD com esse usuário para o FTPD e o grupo no grupo, né? O grupo é não grupo, né? Engraçado. A máscara aqui de arquivos que são criados, né? É a contra-máscara, vamos chamar assim, UMask, é 0.22, quer dizer que os arquivos vão estar criados com a permissão 755, ou seja, RWX para o dono, 5 representa que é apenas leitura e execução por grupo, e o outro 5, né, porque a gente diminui 777 menos esse valor ali em octal, então vai dar 755, né? Então vai sobrar ali 755. Então o último 5 refere-se a quem não é grupo, não é dono nem grupo, né? São os outros. Então os outros vão ter permissão ali de leitura e execução também, tá bom? Permite sobrescrita, a gente pode desativar esse valor aqui. Tá? E tem mais uma série de opções aqui, eu vou passar um pouquinho, tá? Depois vocês podem olhar com calma. Tem help no sistema, tá? Usando o comando man de manual, você pode acessar esse help, né? Vamos dizer assim, que vai ter um detalhamento maior, né, desses comandos. E aqui também tem uma opção que ela está comentada, ela está desabilitada aqui, ó, tá vendo? Está comentário aqui com o jogo da velha, o hashtag, chama como quiser, né? Tralha, enfim, tá? Tem vários nomes, tá aqui na frente. Então, se a gente comentar isso aqui, vai passar a valer. Então, está desabilitado o FTP anônimo. Por quê? Porque a gente quer garantir que só logue no nosso servidor FTP quem realmente tem a conta nesse servidor, tá? Se a pessoa não tiver conta, não vai conseguir entrar, tá? Então isso aqui é um parâmetro de segurança. Se por um acaso você quiser habilitar o FTP anônimo, for ali uma questão emergencial ali para poder usar arquivos para alguém, para uma turma, alguma coisa assim, a gente levanta o FTP anônimo, né? E vai ter o usuário padrão que vai responder por essas conexões, que é o usuário FTP. E aí as pessoas vão conseguir entrar e conseguir pegar os arquivos aí que precisarem, tá bom? Bom, no geral, pessoal, o que acontece, né? No geral, vou até sair aqui vou dar um ESC aqui do modo inserção, vou dar um 2 pontos WQ para poder salvar e sair, W de write, Q de kit. Então 2 pontos WQ vai sair e salvar o arquivo. No geral, o que acontece? Dá um clear aqui para limpar a tela. No geral, o que acontece? A gente vai ter um cenário, né, onde a gente precisa identificar a pessoa que está logando, né, e no servidor que tá sendo autenticado. Então, como padrão, né, o diretório onde essa pessoa vai acessar esses arquivos é o seu diretório home, né?
Então o diretório /home ele armazena os diretórios das contas que tem criadas no computador. Por exemplo, eu criei um usuário teste. Então ele vai ter o diretório chamado home/teste. Eu criei um diretório IFC, por exemplo. Ele vai ter um diretório padrão dele, desse usuário, /home/IFC. Né? Então vai ter essa denominação toda aí. Né? Ao criar usuários, tem então essa organização aí. Né? O FTP utiliza usuários do sistema, né, para poder então prover acesso às pessoas. A gente vai fazer um teste aqui básico, né? A gente vai iniciar o serviço e eu vou então a partir de outro computador copiar um arquivo para o meu computador, tá? Então eu vou dar um CD aqui para poder entrar no meu diretório home, né? CD ele volta para o diretório home. Repare que eu estou logado com o usuário Paulo aqui, ó, é o primeiro nome aqui dessa cadeia de caracteres que identifica o usuário, e eu vou dar um comando pwd. O comando pwd ele vai mostrar então qual o diretório que a gente está localizado no momento, porque a gente não consegue ver aqui, ó, antes estava em etc para o ftpd, aqui só dá um til, né? Então, poxa, que diretório é esse, né? Vamos ver aqui. pwd /home/paulo. Por que /home/paulo, né? Porque quando a gente dá um comando cd, ele retorna para o diretório home, né, do nosso usuário, né? Mas qual é o nosso usuário? O usuário que está logado no momento é o usuário Paulo, tá? Então ele voltou para o diretório home dentro do subdiretório Paulo. Por quê? Porque é o usuário que está logado no momento, tá? Se a gente tivesse um outro usuário aí, por exemplo, vou criar aqui rapidinho, ó, sudo add user, sei lá, SC02, pronto, SC02, tá? Porque o usuário SC02 está pedindo a senha, botar a senha SC02 também, SC02, beleza. Aqui é umas informações de poder fazer o preenchimento aqui, né, meio que um cadastro desse usuário. Vou dar enter em todos aqui, deixar vazio. Legal, tá? Então, eu vou entrar nesse usuário e vou mostrar para vocês que a gente vai estar no home desse usuário também, tá? Então, SU switch user para qual usuário? SC02, tá? Vou mudar para o usuário SC02. Enter com a senha SC02. Muito bem. Eu estou aqui, ó, repara, eu estou no diretório /home/paulo. Por quê? Porque nesse diretório estava antes de sair, né? Melhor dizendo, antes de entrar com outro usuário. Lembra que eu estava no diretório /home/paulo, onde que está aqui, pwd aqui, ó. Eu dei um pwd, ele mostrou /home/paulo. Mesmo mudando o usuário, ele manteve o diretório, né? Para eu poder entrar no diretório home do usuário atual, que é o SC02, então eu vou ter aqui que digitar o comando cd. Opa, cd. Olha o tiozinho aqui. O tio indica que ele está no home do usuário atual. Como a gente vê isso? pwd. Então, pwd, a gente viu aqui que está no diretório home SC02, por quê? Porque o usuário é SC02. Tá? Se fosse outro nome qualquer ali, faria a mesma coisa, tá bom? Eu vou dar um exit aqui para poder retornar ao usuário anterior, tá? Beleza, retornou, ó, veja aqui, SC02, dei exit, retornou para o usuário Paulo, que é o primeiro usuário que estava ali, tá bom? Bom, nesse diretório aqui, vou entrar aqui no diretório downloads, tem um arquivinho que eu baixei, né? Que é o arquivinho de instalação do primeiro Ubuntu, né, que tem download hoje em dia, que é o Ubuntu versão 4.10, tá? Então esse arquivo eu vou copiar para outra máquina lá, né, outra máquina virtual via FTP, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, qual a informação que a gente precisa para poder autenticar uma máquina via FTP? Primeira coisa é o IP dela. Como é que eu vou conectar numa máquina se eu não sei nem qual é o endereço IP dela,
né? Então vou dar um if config aqui para poder ver qual IP dessa máquina aqui. Lembrando que essa máquina é servidora, eu vou receber conexões de fora para essa máquina. Por quê? Nessa máquina tem o arquivo que eu preciso, eu vou tirar dessa máquina e jogar para outra, tá bom? Então esse aqui vai ser o servidor, as conexões ingressantes aqui que vão pegar o arquivo que eu preciso, que a gente precisa, jogar para outra máquina, tá bom? If config, tá? Então muito bem, ó, o IP dessa máquina tá aqui, ó, 10.024, tá? 10.024 é o IP da máquina que a gente vai utilizar para fazer a conexão ali, tá bom? Legal. A gente sabe que a porta padrão é 21. A gente sabe onde está o diretório, está aqui onde está o arquivo que a gente precisa, está no diretório /downloads aqui. E a gente vai utilizar então para poder copiar esse arquivo para outra máquina lá, tá bom? Então eu vou aqui na outra máquina e vou ver o IP dela, if config, tá? O IP dela é diferente, 10.025, ó, repare, 10.025, vou voltar para outra máquina lá, olha aqui o IP dela, 10.024, tá bom? Então 10.024 é o servidor, 10.025 é o computador que vai receber a conexão. Importante, pessoal, de onde a gente utilizar o comando FTP é onde a gente vai armazenar os arquivos, né? Então, em qual diretório eu estou aqui na máquina cliente, que é essa máquina aqui, 10.025, PWD? Eu estou no home do usuário Paulo, né? Então, estou aqui, /home /Paulo. Repare que eu não tenho nenhum arquivo aqui relevante. Opa! Não tem nenhum arquivo aqui relevante. Vou dar um ls-l, ó. Só tem diretório aqui, que está em azulzinho, tá? O diretório está em azulzinho, branquinho seria os arquivos. Então, não tem nenhum arquivo aqui, tá bom? Vamos voltar lá para a máquina servidora lá, tá? Então eu vou copiar o arquivo que está localizado em downloads aqui, que é esse arquivo aqui, ó, o art release live para Ponduro, e vou jogar para essa máquina 10.025 ali, tá bom? Então vou startar o serviço para FTPD e a gente vai fazer a conexão remota do outro computador para esse aqui, tá bom? Então sudo service pro FTPD start. Vou iniciar o serviço aí. Beleza, iniciou. Como é que a gente pode ver se esse processo iniciou? A gente pode fazer assim, ó. Usar esse comando aqui, depois a gente vai detalhar um pouco mais ele, vou usar ele em outras situações. Comando PS. Tá? Vou usar sudo na frente, porque pode ser que ele tenha restrição de mostrar alguma coisa sem o sudo, né? O sudo a gente vai executar como superusuário ou root, né? Então sudo ps, então a gente vai usar mais umas opções aqui, AUX, www, e a gente vai procurar aqui, passando aqui essa instrução, pipe grep. O pipe indica que eu vou pegar o resultado desse comando aqui, né? Desse comando aqui, que vai me retornar um monte de processo, tá? Eu vou dar esse comando aqui primeiro, solto, para vocês poderem ver como é que a gente vai poder fazer para localizar. PS AUX www, tá? Isso aqui é só para formatação das colunas, pessoal. Dá um enter aqui. Aqui, pessoal, eu não consigo ver as legendas, né? Então, como eu já tenho de cabeça, esse número aqui é o PID, né? Que é o número do processo. Aqui tem o diretório onde ele se localiza, né? E a gente tem algumas outras informações aqui, tá? Carga de memória, carga de CPU, a gente tem um monte de outras coisas aqui, tá? Só que eu não consegui localizar aqui o comando, né, que a gente precisa aqui, né? Qual que seria aqui, né? Então a gente vai repetir o comando anterior, vou utilizar aqui pipe grep -i, né? Vou botar aqui pro FTPD. Eu quero localizar o serviço para FTPD. Eu quero saber se ele realmente está rodando ou não. Se ele der um retorno aqui, quer dizer que ele está rodando. Se ele não der nenhuma saída aqui, quer dizer que ele não está ativo. Tá bom? Olha aqui, ó. A gente tem aqui o serviço para FTPD rodando e aceitando conexão exclusiva, tá?
comando para o FTPD, o serviço para o FTPD, na verdade, número 10457, tá? A gente tem aqui iniciado 17h30, no caso, né, que a gente está gravando esse vídeo aqui, né, e está aqui aceitando conexões. Então, do lado do servidor aqui está tudo certinho. A gente vai aqui então agora para o cliente, tá bom? Vamos lá. Então aqui no cliente, o que a gente tem que fazer? Né? O cliente a gente tem que usar um comando para poder conectar a esse servidor. Então como é que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó. FTP, que é o comando, né, de cliente FTP, e eu tenho que passar agora o número do servidor, né? Qual o servidor? Essa máquina aqui é 10025, mas isso é o IP dessa máquina aqui. Eu quero conectar ao IP da máquina que tem o servidor FTP remoto. Qual que é? 10024, tá? Espaço, o número da porta. Só que como o número da porta é padrão, eu posso omitir aqui, né? Eu poderia digitar aqui 21 ou deixar 100, né? Eu vou digitar 21 aqui para vocês poderem ver, tá? Então a porta aqui é 21, o IP 10024, tá? Se a porta fosse 8021, eu teria que digitar aqui 8021, mas isso de acordo com a configuração que já foi pré-estabelecida anteriormente, tá bom? Então entra aqui e vai, então, disparar lá o pedido de conexão para o servidor, ele vai aceitar. Então eu vou agora fazer depois a autenticação, né, para poder acessar esse servidor remotamente, tá? Aqui, ó, nome do usuário, né? Ele está pedindo aqui, ó, nome do usuário, ele já tem como padrão Paulo. Eu vou digitar aqui o nome do usuário de qualquer forma, vou usar o usuário Paulo, tá? Qual a senha? Aqui, ó, password required for Paulo. Então, qual é a senha do usuário Paulo? Então, vou colocar aqui também. Ó, tá dizendo aqui, ó, usuário Paulo logado, né? O sistema remoto é Unix, né? Que é o servidor está hospedado, o servidor do ProFTPD está hospedado na máquina Unix, né? Que é o Linux, né? Que é uma derivação do Unix. E aqui a gente tem já o prompt, né? O terminal do FTP, para a gente poder, então, dar o comando que a gente precisa para poder fazer essa cópia desse arquivo, né? Se a gente não souber de cabeça algum comando, a gente dá aqui, então, ponto de interrogação, para poder perguntar, né? Perguntar para o sistema quais comandos tem disponível. Então, ponto de interrogação aqui, a gente tem esses comandos aí aceitáveis pelo ProFTPD, né? A gente tem uma série de comandos aí, chmod, close, cr, proxy e tal. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai usar o comando ls para poder listar o conteúdo da máquina remota. Veja, pessoal, a gente não está mais no diretório da nossa máquina atual, que é 10025. A gente está via FTP na 10024, que a gente usou para se conectar ali anteriormente, tá bom? Então aqui vai ter os arquivos daquela máquina lá. ls, tá? Tem ali todos são diretórios, né? Tá aqui a área de trabalho, né? Que ele tá com um nome diferente, né? Música, não sei o que, tal. Eu vou entrar aqui então no diretório downloads, que é o diretório onde tem armazenado o arquivo que a gente quer pegar para teste, tá? Downloads. Beleza. Ele é diferente da sintaxe normal do Linux, né? Que aqui mostra o usuário logado, qual é o diretório atual, não tem nada disso. Aqui é a sintaxe do FreeBSD, tá? Que é a distribuição Unix, que é bem antiga, né? Que tem só comandos básicos aí, o display básico só. Ele não é tão intuitivo quanto o Ubuntu, por exemplo, tá? Beleza, então a gente vai dar um ls aqui para poder ver o que realmente tem nesse diretório. Muito bem, tem esse arquivo aqui, ó, o art release live e 386.exe. Então, para poder pegar um arquivo daqui, a gente vai usar um comando chamado get. E para poder colocar um arquivo aqui, a gente vai usar o comando chamado put. A gente vai usar os dois comandos ao mesmo tempo, só que a gente vai tentar
tentar fazer o seguinte, vamos tentar pegar esse arquivo, copiar esse arquivo para cá, para a nossa máquina, e depois eu vou tentar renomear esse arquivo aqui, e depois usar um put para poder botar esse arquivo de volta, tá bom? Vamos lá, get. Aí é o seguinte, vou ensinar outro macete a vocês, tá? Para vocês não precisarem ficar digitando tudo que tem ali, né? Vocês podem, por exemplo, selecionar o texto que vocês querem aqui, tá? Botão direito, né, do mouse aí, copiar e cola aqui embaixo, tá? Que aí vocês economizam um pouquinho de dedo, né? Já vai copiar para a memória ali, auxiliando aí o trabalho de vocês, tá bom? Então eu vou então agora puxar para minha máquina cliente o arquivo que está localizado no servidor, chamado art release live iter86.iso, tá bom? Dá um enter aqui, tá copiando, daqui a pouco ele dá a saída ali. Opa, tá aqui, ó, transfer complete, 674 megabytes copiados, né? Nesse tempo aí, 5 segundos, né? 118 MB por segundo, bem rapidinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar renomear esse arquivo para eu poder botar o arquivo que foi copiado de novo no lugar, para a gente poder ver dois arquivos ali ao mesmo tempo, só que um renomeado com o nome original, tá bom? Uma interrogação aqui. E a gente tem, deixa eu ver se tem o comando mv. Não tem o comando mv. Mas tem o comando rename, né? Rename a gente pode renomear um arquivo. Então vamos ver aqui. Vou dar rename. Vou colocar o nome do arquivo aqui. E vou botar um outro nome, né? Antigo.iso, por exemplo, tá? Antigo.iso. Então vou renomear esse nome todo aqui para antigo.iso. Opa! Detectou aqui, rename sucesso. Vou dar um ls, vamos ver se ele renomeou. Tá aqui, ó, antigo.iso, tá bom? Então agora a gente vai então usar o put para poder colocar esse arquivo que foi copiado no nosso cliente, né, para dentro do servidor de novo. Então vamos lá, put, e aí o nome original está copiado do nosso sistema, é esse aqui, ó. Vamos colocar esse arquivo de volta e vamos ficar com dois arquivos aí. Então agora eu estou pegando do meu cliente e jogando para o servidor de volta, né? A gente pegou o arquivo, copiou, né? O arquivo original renomeamos para antigo.iso e agora estou devolvendo o arquivo copiado, né? Vamos dar um ls aqui. Olha aí, pessoal, dois arquivos, ó, antigo.iso e o art release live iter86.iso, tá? Então a gente tem os comandos básicos aí, get, put, ls, então todos utilizados. Para poder sair do cliente da FTP e voltar para sua máquina aí, usa o comando kit, tá? Kit, sair, né, em inglês. Lembrando que esses serviços foram todos criados na língua inglesa, né, porque, né, o berço desses sistemas aí foi na Inglaterra e Estados Unidos, então estão todos na língua original nativa deles lá, kit. Legal, pessoal, então eu vou voltar aqui para a tela cheia. Tudo bem então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? O comando para FTPD aí, o serviço para FTPD é muito eficiente e ele é bastante útil aí para situações onde você tem que disponibilizar via Linux, ou até no computador mesmo, né? Um arquivo para diversas pessoas ao mesmo tempo, né? Se elas tiverem conta nesse computador que você está utilizando para disponibilizar, você pode então deixar o teu FTP usando contas locais, né? Caso ele não tenha, todas as pessoas, pelo menos uma delas não tenha conta do teu sistema, você pode habilitar o FTP anônimo ali para a tua rede local
e fazer com que as pessoas possam pegar esses arquivos ali, enfim, né, pode ser feita até uma troca de arquivos, né, para você ter arquivos de outras pessoas no seu servidor, disponibilizar arquivos também para essas pessoas, enfim, é um protocolo bem bacana que você pode trocar dados aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato via e-mail, via WhatsApp, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.